Olá, jovens. O título desse vídeo, Fórmulas Estranhas, não fala muito o que é que vai ter dentro do vídeo. Para muitos de vocês isso aqui talvez seja qualquer vídeo de matemática, seja um vídeo sobre fórmulas estranhas. Mas nesse contexto de matemática discreta e em especial combinatória, o que a gente vai ver são algumas fórmulas utilizando coeficientes binomiais ou fatoriais e a gente vai imaginar maneiras de demonstrá-las ou argumentar que elas são verdadeiras, preferencialmente com argumentos combinatórios. Então vamos começar aqui esquentando e relembrando algumas fórmulas que a gente já viu antes, pensar como que a gente teria demonstrado algumas dessas fórmulas. Né? Essa primeira daqui foi tema do vídeo Triângulo de Pascal, né? Onde a gente viu que essa recorrência para coeficientes binomiais está muito bem explicada se você vai contar, por exemplo, strings de zeros e uns e você separa a contagem quando o último com k elementos iguais a 1, e você separa a contagem colocando o último elemento igual a 1. Então você quer escolher k menos 1 uns nos n-1 anteriores, e se o último elemento é 0, você quer escolher k uns nos n-1 anteriores. E essa divisão em dois casos contempla todos os casos, então você está contando quantas strings com k uns você tem no total de n strings de n elementos com k uns. Também pode pensar em termos de conjuntos. Está contando quantos conjuntos com k elementos tem num total de n. Você pode fixar o último elemento para estar no conjunto. Então agora você quer completar com k menos 1 elementos nos n-1 anteriores. Você pode fixar o último elemento para não estar no conjunto. Você quer colocar k elementos nos n-1 anteriores. Né? Separar uma contagem. Isso aqui justifica essa igualdade. Beleza. Essa aqui de baixo. Isso aqui do lado de cá. Estamos contando conjuntos. Claro, se eu pudesse usar aqui o fórmula fatorial, isso aqui, né? Essa daqui, n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial, e essa daqui, n fatorial, n menos k fatorial, e aqui é n menos k, n menos k, que é k. Tudo certo. A expressão do fatorial, beleza, mas por que essas coisas estão contando a mesma coisa? Motivo muito simples. Isso aqui está me dando um total de conjuntos com k elementos num todo de n elementos. Só que cada vez que você escolhe um conjunto, você também está escolhendo o complementar dele. Para cada escolha de um conjunto, você tem um complementar. Então, o número total de conjuntos com k elementos é exatamente igual ao número total de conjuntos com n menos k elementos. Porque para cada conjunto com k elementos, tem um único conjunto com n menos k elementos, que é o complementar. Então, essa fórmula aqui isso justifica pensando em termos de subconjunto, né? Se S é um conjunto, é um subconjunto do conjunto A, o complementar de S também é um subconjunto de A, você tem uma relação única de S para o seu complementar, e o tamanho de S complementar somados é o tamanho do total. Essa daqui de baixo, essa daqui é fácil. Eu estou contando o número total de subconjuntos de um conjunto. Por um lado, conjunto das partes, cada elemento está ou não está, duas opções para cada elemento, n elementos, 2 elevado a n. Por outro lado, eu posso somar aqueles conjuntos que têm 0 elementos, aqueles que têm 1 elemento, aqueles que têm 2 elementos, os que têm 3 elementos, até aqueles que têm n elementos. Aqui eu estou contando total de subconjuntos. E essa aqui de baixo? Essa aqui de baixo é muito conveniente você se lembrar do teorema binomial. A mais b elevado a n, fórmula do teorema binomial, coloca a igual a 1, b igual a menos 1, do lado de cá é 0, e do lado de cá vai sair precisamente essa expressão que está aqui. E uma demonstração combinatória. É fácil, muito fácil, se n é ímpar. Por quê? Porque se n é ímpar, eu sei que como é que é? Se o n é ímpar, isso.
eu vou ter sempre uma correspondência aqui. Eu vou ter o n escolhe 0 é sempre igual ao n escolhe n, só que o coeficiente aqui vai estar negativo. O n escolhe 1 é sempre igual ao n menos 1, só que o coeficiente desse é positivo e o desse é negativo. Né? Então eu uso essa igualdade e como o n é ímpar, os coeficientes vão ter sempre sinais opostos. É particularmente interessante pensar como fazer uma demonstração combinatória desse item 4 quando n é par. Porque aí esse cara não corta com esse, eles se somam. Mas na verdade eles vão cortar com, aí vai ter o menos 1 aqui, com o menos aqui, e não tem essa correlação, as coisas não vão se cancelar imediatamente, mas elas vão se cancelar como um todo. Pense um pouco, como é que você imagina uma maneira combinatória de demonstrar isso? E essa igualdade aí? 1 vezes n, mais 2 vezes n menos 1, mais 3 vezes n menos 2, até n vezes 1. Eu estou dizendo que isso daí é igual a n mais 2, escolhe 3. Por quê? Demonstração combinatória de novo. Por um lado, esse símbolo está me dando o número total de conjuntos com 3 elementos em um todo de n mais 2 elementos. Como que essa expressão do lado esquerdo vai contar a mesma coisa? Aí tem um truque. Assume que existe uma ordenação artificial nesse conjunto com n mais 2 elementos. Então os números vão de A1 até artificialmente menor do que A2 até o AN mais 2. E cada conjunto com 3 elementos sempre vai corresponder a escolher 3 desses números. Tem um deles que vai estar no meio, é o AI. E se o AI é o que está no meio, eu tenho I menos 1 escolhas para o que vem antes e N mais 2 menos I escolhas para o que vem depois. Então, por exemplo, quando I é 2, aqui eu tenho 1 escolha, aqui eu tenho N escolhas. Está aqui em cima. Quando I é 3, aqui eu tenho 2 escolhas, o A1 ou o A2. Aqui eu tenho N menos 1 escolhas. Tá aqui. Então, para cada possível valor de I, que vai de 2 até N mais 1, que é o que pode estar aqui no meio, eu vou ter escolhas para o que vem antes, escolhas para o que vem depois, somo tudo para cada opção do AI, e aí eu tenho o total de conjuntos. Então é uma maneira muito artificial de contar conjuntos com 3 elementos, mas funciona. Você tem que imaginar que tem essa ordenação artificial aqui, né, que obviamente funciona se são números distintos, mas se não são números, se os elementos são outras coisas, você inventa uma ordenação qualquer, só para fazer sentido essa ideia de qual que vai no meio, qual que vai para a esquerda e qual que vai para a direita. Tá bom? E essa igualdade? De novo, um lado está fácil. 2n escolhe n, eu tenho um todo de 2n elementos, estou escolhendo subconjuntos com n elementos. Por outro lado, eu vou fazer uma contagem engraçada. Eu vou pegar os 2n, vou separar em 2 conjuntos, cada um com n elementos, e vou sempre pegar o meu subconjunto com n elementos, fazendo k de um lado e n menos k do outro. Né? Então, por exemplo, se o meu n é igual a 3, né, e eu estiver olhando aqui para o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu estou pegando subconjuntos com 3 elementos, por exemplo, o 2, 3, 5. Eu posso imaginar que isso foi escolhido diretamente olhando aí para esse todo, ou eu posso imaginar que eu escrevi 1, 2, 3 de um lado, 4, 5, 6 do outro, e peguei o 2 e o 3 aqui e o 5 aqui. É isso que eu estou fazendo, tá? E aí? Bem, eu tenho n escolhe k maneiras de pegar k elementos na metade da esquerda. N escolhe n menos k maneiras de pegar n menos k elementos na metade da direita. Mas essas coisas são iguais, né? E para cada uma dessas maneiras, eu tenho uma dessas. Aplica-se o princípio do produto.
n escolhe k vezes n escolhe n menos k. Como esses coeficientes são iguais, vide o primeiro slide aqui do vídeo, isso aqui também é igual a n escolhe k ao quadrado. Só que eu posso escolher o k varia. Eu posso pegar 0 na metade da esquerda, 1 na metade da esquerda, 2 na metade da esquerda, eu posso pegar todos na metade da esquerda. Então, novamente, eu estou somando tudo com k variando de 0 até n, e o que está aparecendo do lado esquerdo é essa soma de quadrados, e do lado direito é esse coeficiente binomial. Num dos livros que eu indico, que é o livro do Levin, tem uma demonstração muito interessante dessa igualdade, utilizando a ideia de caminhos em reticulados. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Tá bom? E essa igualdade? Eu tenho n maior ou igual a k maior ou igual a m maior ou igual a 0. Eu tenho um produto de coeficientes binomiais aqui. K escolhe m, n escolhe k. E aqui n escolhe m, n menos m escolhe k menos m. Nós já vimos isso aqui antes, quando o k era igual ao m. Era isso? Não, era quando m era 1. Quando m era 1. Aí aqui ficava k vezes n escolhe k igual a n vezes n menos 1, k menos 1. O que é que mudou? Por que que continua valendo com m? Qual que era a lógica lá atrás? A lógica era que eu escolhia subconjuntos com k elementos e escolhia um capitão. Aqui eu estou escolhendo subconjuntos com k elementos e um subconjunto de capitães. Esse conjunto com m. Então aqui primeiro eu escolho meu conjunto com k elementos e depois os m capitães ali dentro. Outra possibilidade, primeiro eu escolho os m capitães e depois eu completo com o restante. Então ambas as maneiras são maneiras de escolher um conjunto com k elementos e dentro dele um conjunto com m elementos. Tente fazer uma demonstração algébrica desse fato, utilizando expressão com fatorial, etc. Não é difícil, mas você vai começar a preferir muito mais essa demonstração, que é uma única frase, e que você argumenta que do lado esquerdo você primeiro escolhe o conjunto com K e depois escolhe o subconjunto com M, e do lado direito você primeiro escolhe o subconjunto com M e depois completa ele escolhendo K menos M dentre os N menos M restantes. E essa igualdade? Essa é complicada. Essa eu coloquei aí até mais como motivação para o próximo slide do que como, né, assim, é difícil enxergar aí de onde que está vindo isso. Mas qual que é a justificativa aqui? A justificativa n fatorial, toda vez que você olhar para n fatorial e imaginar que você está contando alguma coisa, está contando permutações, ou em particular está contando também número de funções injetivas entre dois conjuntos com o mesmo tamanho. Né? Se eu tenho dois conjuntos com o mesmo tamanho, 1, 2, 3, perdão, imagina assim, triângulo, quadrado, estrela, e aqui eu tenho 1, 2, 3. Cada função injetiva, uma função em que esses caras vão sempre para elementos diferentes, corresponde a uma permutação. Por exemplo, essa permutação em que o triângulo vem primeiro, quem vem 2 é a estrela e quem vem 3 é o quadrado. É uma permutação. Mas, se eu tenho dois conjuntos com a mesma quantidade de elementos e uma função injetiva, ela também é sobrejetiva. E a lógica dessa igualdade é que aqui eu estou olhando para um número de funções injetivas entre dois conjuntos com o mesmo número de elementos. Mas toda função injetiva também vai ser sobrejetiva, se os conjuntos são finitos e têm o mesmo número de elementos. E do lado de cá eu estou de uma maneira muito indireta, talvez, contando o número de funções sobrejetivas. Em geral, se eu tenho uma função f que vai de A para B, se A tem n elementos, B tem k elementos, e n é maior ou igual a k, quantas funções sobrejetivas existem de A para B? Tá? Essa é uma pergunta difícil de responder. Se você
tentar abordar ela de uma maneira caótica, né? A maneira organizada é você pensar em termos de um dos princípios que a gente já viu, que aqui vai funcionar muito bem, que é o princípio da inclusão e exclusão. Tá? Então, aqui eu vou definir essa estrutura auxiliar, que é o conjunto das funções, o AI é o conjunto das funções em que um elemento de B, o elemento I, não aparece na imagem. Então, por exemplo, se eu tenho aqui as funções que vão de 1, 2, 3 para 4, 5, o conjunto A5 é o conjunto de todas as funções em que o 5 não aparece na imagem. No caso aqui só existe uma, que é a função que manda tanto 1 como 2 como 3 para o 4. Mas se aqui eu tivesse mais um elemento, aí aqui eu tenho a função que manda o 1 para o 4, o 2 para o 4 e o 3 para o 4, mas eu também tenho a função em que o 1 vai para o 4, o 2 vai para o 6 e o 3 vai para o 6, etc. Tem várias funções. Nós temos um total de k elevado a n funções, porque para cada elemento do domínio eu tenho n elementos, eu tenho k escolhas no contradomínio. E eu tenho um total de união de A1 até a K funções que não são sobrejetivas. Eu estou supondo que os elementos do B, estou supondo que o B é 1 até K, né? Tanto faz como é que você chama eles, mas é o que eu estou supondo aqui para ficar condizente com essa notação. O B tem K elementos, eu estou supondo que são os números de 1 até K. Então, esse é o número total de funções e esse é o número total de funções que não são sobrejetivas. Porque são as funções que perdem o elemento 1 do contradomínio, perdem o elemento 2 do contradomínio, perdem o elemento K do contradomínio. E aqui também estão inclusas as funções que perdem mais de um elemento. Só que, como sempre, eu estou contando a união, e essa união tem várias interseções, eu estou contando interseções mais de uma vez. Eu gostaria de descontar interseções. Princípio da inclusão e exclusão. Como que eu calculo o tamanho dessas interseções? Se o meu conjunto B são os números de 1 até K, meu conjunto A são os números de 1 até N, quantas funções ignoram o 1? Bem, para o 1 eu tenho K-1 opções. Para o 2 eu tenho K-1 opções. Para o 3, K-1 opções. Para cada um dos N elementos eu tenho K-1 opções. K-1 elevado a N. Não importa quem que eu estou ignorando. Quais, então de novo, de 1 até K, 1 até N, quais funções ignoram os dois primeiros? Ou seja, quais são aquelas que estão na interseção do A1 com o A2? Para o 1 eu tenho K menos 2 possibilidades, K menos 2 possibilidades, K menos 2 possibilidades para todo mundo. K menos 2 elevado a N. É fácil ver que isso se generaliza e o princípio da inclusão e exclusão é extremamente útil quando é fácil calcular o tamanho das interseções, difícil calcular o tamanho da união. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está calculando o tamanho das interseções e a gente vai utilizar o princípio da inclusão e exclusão para fazer uma grande fórmula. Que fórmula é essa? Bem, total de funções menos aquelas que vão perder pelo menos um elemento do contradomínio, que era aquela cardinalidade da união, aplica o princípio da inclusão e exclusão, é a soma das cardinalidades menos a soma das cardinalidades das interseções, mais a soma das cardinalidades das interseções 3 a 3, etc. Esses números estão aqui, é só colocar dentro da fórmula e é isso daqui que aparece. Quando I é 1, eu estou somando as cardinalidades de cada um deles. Quando I é 2, subtraindo as cardinalidades das interseções, etc. E esse K escolhe I porque a quantidade de interseções 2 a 2, a quantidade de interseções 3 a 3. Pense um pouco, escreva a fórmula, olhe para isso, olhe para esse slide, se convença que essa fórmula funciona. Naturalmente aqui é só fazer uma manipulação algébrica. O K elevado a N pode ir para dentro do somatório
considerando que quando i é 0, o que aparece aqui dentro é exatamente k elevado a n. Esse sinal aqui também foi para dentro do somatório, por isso que aqui era i mais 1 e ficou só i. E essa é a belíssima fórmula que conta o número de funções sobrejetivas de um conjunto com n elementos para um conjunto com k elementos. Se você colocar k igual a n, está contando o número de funções sobrejetivas entre um conjunto com n elementos para um conjunto com n elementos. Mas se os conjuntos têm o mesmo tamanho, a função é sobrejetiva, ela também é injetiva. Só que o número de funções injetiva é n fatorial. E é por isso que a gente tinha essa surpreendente fórmula. Ela fala de contagem, ela fala de princípio da inclusão e exclusão, ela fala... bem, em geral, de toda... Ela resume um pouco, né? Para chegar aqui, talvez você tenha que ter entendido todos os vídeos anteriores nessa parte de combinatória, e é por isso que a gente conclui esses vídeos de combinatória aqui. E agora a gente se vê quando a gente for falar de relações binárias e grafos. Até já!